É um jogador tá ali, não é para afastar, não, é para usar. Mas o Alan tem mais bola que ele. Sim. Dá melhor qualidade na saída de bola do Flamengo. Mais agilidade na marcação mais agilidade, também. Ele pode avançar um pouco mais, jogar como segundo ou primeiro volante. Ele tem uma variação que o Thiago Maia hoje não dá a esse Flamengo. E aí, galera, bem-vindo ao canal. Vamos analisar aqui, né, os comentários do pessoal da SPN, né, avaliando quem levou melhor na questão tática, se foi o Fernando Diniz ou o Jorge Sampaoli. Eles vão analisar aqui, né, as polêmicas do jogo e o que é que eles acharam da questão da partida na parte tática. Se é novo por aqui, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, vai ajudar bastante. Créditos da SPN, o link vai estar na descrição. E também coloca nos comentários o que você achou da partida, tá bom? Vamos pro vídeo. Foi sensacional. E o juizão tem que ir no VAR pra ver que isso aí é vermelho. Sim, ele deu um amarelo. O Simon vai estar com a gente. Então, o que acontece? É isso. Aí que a gente vai chegar lá, inclusive no lance dos gols anulados. O árbitro tanta falta que acontece no jogo que ele começa a deixar de dar, porque senão não tem jogo. Tá certo, tá errado, o Simon vai falar. Mas acaba levando a consequência que ele não dá duas faltas e depois ele tem que anular os gols, porque o cara fala, você não deu essa falta aí. Só que foi um jogo que toda bola, toda dividida era falta. De um lado, praticamente toda dividida era falta. Se você perdia, chegava atrasado, ripava. E o árbitro passou a não dar tudo. Talvez ele tenha perdido um pouco o pulso do jogo nisso. E o que ele deu de cartão amarelo nesse jogo... Mas se ele dá todas as faltas, não tem jogo. Não tem. Porque os times foram para campo para não deixar não deixar o outro jogar. O Fluminense aconteceu fez isso. 25 faltas, o Flamengo fez 20. Então foi um jogo... Isso que ele marcou. Bastante Não é curioso? faltoso. São dois técnicos que a visão, a grosso modo, de quase todo mundo, é dois técnicos que gostam de jogar. E são dois times técnicos, de qualidade individual. Mas ali é disputa, a rivalidade. Mas apesar disso, teve futebol também. Então, no primeiro tempo, o Flamengo se impôs, o Flamengo conseguiu novamente neutralizar o Fluminense. Então, foi um jogo, por mais que com poucas oportunidades claras no primeiro tempo, um jogo de superioridade do Flamengo. No segundo tempo, não só pela a mexida que o Diniz faz é relevante. Você coloca o Lelê no lugar de um volante como o Martinelli, muda a característica do time. O Fluminense passa a investir num jogo mais direto. Se todo mundo cobrava do Diniz, tem de parar com a saidinha, não pode ficar só ali. O Diniz hoje tem uma variação muito evidente, que é, sobretudo quando tem o Lelê, é um jogo mais direto, um jogo mais de velocidade, não elabora muito, já busca ali tentar um contra um do Lelê, em que ele é muito forte fisicamente. Então, o Fluminense conseguiu essa variação e usou muito bem no segundo tempo. O Sampaoli disse que foi surpreendido, mas o Fluminense já tinha utilizado essa estratégia antes. Contra o Red Bull Bragantino, por exemplo, o Fluminense ganha dessa forma, com um jogo muito direto e dando a bola para o adversário. Então o Diniz soube fazer essa leitura do que o time precisava, foi bem no jogo e a gente reclama de técnicos também. Poxa, os técnicos estão mais preocupados com a arbitragem, em ficar reclamando, não explicam o jogo. Os dois técnicos deram argumentos muito bons e muito sólidos para defender suas escalações, suas mexidas e suas estratégias. E por isso foi um jogo equilibrado, porque o Fluminense fez a leitura, depois de ser relativamente, não digo que foi dominado, mas o Flamengo foi superior no primeiro tempo do que precisava melhorar. O Fluminense no segundo é ainda mais superior, tem uma vantagem muito evidente e aí pesou a vantagem física, como o Eugênio citou. O Flamengo vem de 2 jogos desgastantes, fora de casa, contra Palmeiras e contra o Atlético Paranaense, em campos em que ele não está acostumado a jogar sempre, em gramados sintéticos. Não que isso seja a justificativa, mas foram jogos em que o Flamengo sentiu a parte física e no segundo tempo, por não ter jogadores, até mesmo como o Pedro, para entrar ali, dar um outro peso no ataque, o Ayrton Lucas pelo lado esquerdo, para dar mais velocidade, mais intensidade. Então, por todos esses problemas físicos, o Flamengo acabou sucumbindo, mas foi um duelo interessante, de 2 bons técnicos, e eu não consigo crucificar o Sampaoli por essa queda do Flamengo, porque coloco na balança a questão física, assim como não crucifico o Diniz também pela forma como o Fluminense jogou no primeiro tempo, porque ele fez ali o que o Fluminense está acostumado a fazer, sua escalação clássica, não funcionou, mas no segundo tempo soube corrigir e o Fluminense teve até chance de sair com a vitória. Então, por tudo isso... Acrescenta aí na sua lista do Flamengo a ausência também do Bruno Henrique, né? Sim, o Bruno que Henrique vinha sendo um jogador muito importante. Para ser esse escape. Então foi um jogo interessante, apesar de muito faltoso, interessante pela forma como os dois técnicos
foram lendo e tentando buscar alternativas para sair com a vitória. Natália Ferrão, você é minha esperança para responder a pergunta que ficou por muito tempo na tela. Qual técnico levou a melhor no duelo tático? Se quiser colocar a pergunta aqui de novo, coloca. Porque as análises de Breler e de Eugênio, maravilhosas como sempre, mas fugiram da pergunta, como o senhor Rafael Prates costuma fazer. Mas você, Natália... Você não me fez essa pergunta. Mas Qual eu vou... técnico levou a melhor no duelo tático? Eu vi elogios para os dois lados. O senhor Breler dizendo, eu não condeno o Diniz, eu não condeno o Sampaoli. E ninguém falou, Natália. Você também vai fugir? Eu vou homenagear o nosso querido amigo Rafael Prates e vou falar que deu empate aí. Aí, Tá de Parabéns pra brincadeira. Nath. Porque, de fato, Eu volto ontem- de férias depois de 15 dias e vejo um monte de gente em cima do muro, é isso? Porque ontem, nós distintos, né, um de cada time, mas de muito futebol. Só não foi melhor porque a arbitragem não deixou, a arbitragem foi ruim ontem, e porque não teve gol. Mas se tivesse terminado 1-1, teria sido justo, porque as duas equipes criaram, tiveram produção, e é um confronto que pode voltar a aparecer na Libertadores, se os dois times passarem nas histórico, fases, hein? né? As quartas de final pode ter um Fla-Flu de novo, um Já Flu-Fla. foi faltoso assim no É, brasileiro, mas imagina em quartas de final. Libertadores que é mais liberado a Tivemos ceifada. já a final do Campeonato Carioca, o Fluminense levou a melhor. Copa do Brasil. A Copa do Brasil, o Flamengo levou a melhor. E pode vir a Ainda acontecer. tem o retorno do Campeonato Brasileiro. Mas o Sampaoli, dentro das características que ele pensa de futebol, no primeiro tempo funcionou demais. E o Diniz, pela primeira leitura, foi a do Sampaoli, que conseguiu ali dificultar muito o jogo do Diniz. E no segundo tempo, o Diniz, com todos os méritos, faz a leitura certa, faz a modificação certa e consegue produzir mais. O Matheus Cunha foi um dos grandes destaques na segunda etapa, né? O Fábio foi na primeira. Então, acho que um confronto equilibrado. O empate não ficou ruim, fica bom pro Botafogo, né? Para os times fica ruim, óbvio, que desgarra um pouco ali da liderança do campeonato. Falando nisso, você perguntou, a camisa era em homenagem a quem? A roupa? Ao líder Botafogo. Mas é uma... líder, né? Sobrando com 12 pontos, a gente está hoje de Botafogo. Mas foi um confronto muito equilibrado, taticamente pensando, a leitura dos técnicos. Os meninos trazem muito bem as ausências que tem pelo lado do Flamengo. É um Fluminense tentando se reencontrar ali. Tem jogadores estreando, né? Então a gente tem grandes elementos. Essa é uma questão importante, né? O Léo Fernandes, que entrou bem no jogo. É um jogador de muita qualidade técnica. Não mostrou ainda tudo que pode, até não teve tempo para isso. Sim. Mas ele pode qualificar muito o meio-campo do Fluminense. E do outro lado, não foi a estreia, entrou de novo o Alan. Sim. Acho que o Alan vai ganhar espaço Vai no ser time do titular. Flamengo. E Vai jogar talvez ele titular. já pudesse ontem ter começado, não sei como, a questão física, né? O Alan, para mim, é questão de tempo. Só adaptação, físico. Ele tem, Quanto tempo ele vai estar pronto para jogar por 90 No minutos? lugar de quem? tem mais Do bola Thiago que o Thiago Maia. Maia. Thiago Maia. Assim, não é, eu sou contra defenestrar o jogador, não serve mais. O Thiago Maia não faz uma grande temporada. Mas é bom no ano jogador. passado jogou mais. Mas a gente sabe que tem Mas potencial é um para jogador isso. Tá ali, O jogador não pode se é para recuperar afastar, também. não, é para usar. Mas o Alan tem Alan, mais bola que ele. Dá melhor qualidade na saída de bola do Flamengo. Mais vai ajudar agilidade o na Pulgar, marcação mais também. agilidade, ele pode avançar um pouco mais, jogar como segundo ou primeiro volante. Ele tem uma variação que o Thiago Maia hoje não dá a esse Então, Flamengo. essas novidades aí, talvez, se por acaso vier a acontecer esse duelo, que seria sensacional, nas quartas de final da Libertadores, esses jogadores podem, a essa altura, já estar, Sim. os dois estarem assumindo papéis de mais destaque nas suas equipes. Lembrando que as oitavas de final da Libertadores da América, você acompanha conosco aqui nos canais ESPN e Star Plus, começam no início de agosto. Primeira Eu semana, estava dia 2 e relembrando, 3 e a volta dia 10 e 11. dia 9 e 1º 10. de 2, agosto, 3 e 4. 2, 3 Natália 4. Ferrão, dia 1º de agosto, no estádio Diego Armando Maradona, teremos Argentino Juniors. La Paternal. Dia 2, não? Dia 1º, eu tô Primeiro? vendo aqui. Primeiro, então, Terça-feira, 1, 2 e dia 3. 1º de agosto. 1, 2 e 3, tá certo. No Terça, quarta estádio e quinta. Diego Armando Maradona, Argentino Juniors e Fluminense. Dia 3 de agosto, no Maracanã, Flamengo e Olímpia. Porque o Flamengo foi segundo colocado no seu Atlético grupo. e Palmeiras. Então o Flamengo,
começa jogando em casa e decide depois em Assunção, no Paraguai. Por que eu trouxe esses confrontos? Porque estamos falando numa possibilidade de um Fla-Flu nas quartas de final. Mas a galera do Argentinos Júniors e do Olímpia estão todos de olho em vocês aí, que já estão colocando o Fla-Flu. Não, calma. Falou que é uma existe possibilidade. a possibilidade. Que seria bem interessante, Eu seria queria voltar muito mais legal. sério. Mas não está ainda. Os dois têm que passar pelos seus adversários. Eu acho que o do Fluminense é mais difícil do que o do Flamengo. Embora o Flamengo tenha que decidir fora de casa. É uma loucura jogar o Defensores del Chaco, porque a torcida do Olímpia faz lá. É uma festa incrível. E ano passado o Fluminense provou desse veneno. Sim. O Fluminense foi eliminado na fase preliminar da Libertadores, lá no Defensores del Chaco, no jogo que ele chegou. É o Rei de com Copas, não é vantagem. esse o apelido? É o Decano. O Decano Olímpico. Decano do futebol paraguaio. O Olímpia é o único time paraguaio com título internacional. Tem 3 Libertadores. Já temos Carlos Eugênio Simon? Antes do Simon, conosco ao vivo, Fernando Diniz, falando sobre a arbitragem, a participação do VAR no empate em 0-0. Eu sou a favor do VAR, mas aqui no Brasil, para mim ele ainda não é ele não tem uma participação positiva. Às vezes atrapalha mais do que ajuda. Tem lances que a arbitragem, no jogo de hoje, por exemplo, teve tudo lance que o árbitro estava perto. Então foi um erro de interpretação do árbitro. Aí o VAR demora para tomar uma decisão. Então poderia ter resolvido no campo as coisas. E o que mais me incomoda é a falta de uniformidade de critério. A gente sempre tem reuniões quando vai começar os campeonatos, e elas não adiantam para nada praticamente, porque vai lá, se explica um monte de coisa e cada árbitro apita o jogo de uma maneira. E o que me incomoda mais é a falta de critério e a maneira como deixa o jogo ficar picotado e quem não quer jogar acaba se beneficiando do jogo. Olha, Carlos Eugênio Simon, já dou o bom dia para o Simon. Se contradisse. E te digo, Simon, que eu concordo aí com quase tudo que disse Fernando Diniz, porque um grande problema para mim é a falta de critério, muitas vezes, na arbitragem brasileira. E também concordo com o Fernando Diniz quando ele diz que os lances de ontem, o árbitro estava em cima. Ele poderia ter marcado, não marcou e foi lá usar o árbitro de vídeo. Muito bom dia, Simon. Bem-vindo ao F360. Bom dia, Abel, Eugênio, estão voltando de férias aí, o Breler e a Natália, nós temos nos encontrado quase que diariamente, porque a arbitragem brasileira continua polêmicas em cima de polêmicas. Evidente, ontem o jogo teve 45 faltas, 14 cartões amarelos, 1 cartão vermelho e 3 revisões do VAR. Se não fosse o VAR, com todas as críticas, eu não seria o que seria do futebol brasileiro. Porque os árbitros estão errando muito. Ontem foi o Sávio Pereira Sampaio e o Wagner Ruey que esteve no VAR. Isso aí é fruto, sabe do que, Abel? Da frase, quando o CNM assumiu, esse ano, antes do Brasileirão, ele disse, no amor ou na dor. É evidente que os caras estão pressionados. A falta que o Cebolinha sofreu ontem, não é, no gol, que originou o gol do Fluminense, é claríssima. E o Sávio está a 3, 4, 5 metros da jogada. É uma falta clara, é só marcar a falta. Ele não marcou, o jogo seguiu e aí o VAR interveio, né? Então, realmente a arbitragem brasileira está muito pressionada por todos os segmentos, imprensa, jogadores, técnicos. Nós vimos há pouco o técnico da seleção brasileira, o Diniz, né, e do Fluminense falar. Todos os técnicos, após jogo, estão falando, se queixando da arbitragem. Então é um momento difícil. É um momento difícil para a arbitragem. Na minha avaliação, tem árbitros competentes, só que estão pressionados. E quando o cara está pressionado, vai errar sempre. Pedro Ferrari, nosso editor-chefe hoje, também nossa produção, já vai soltando os lances aí para o Simon comentar, por favor, Ferrari. Vai lá. Primeiro gol anulado do Arias, do Fluminense, é isso? Uhum. Olha na aí. Frente do juiz a falta. Na frente. E ele manda seguir. A falta é do André no Cebolinha, né? A falta claríssima. Tá aí, o Eugênio falou na frente, eu falei, 4 metros da jogada ele tá. Aí depois o gol, né? Aí o VAR, que checa todos os gols, acertadamente sugeriu revisão e ele anulou. A falta foi muito clara. E esse gol tem que ser anulado. Olha ali, ó, ele dá um tranco com a perna direita e derruba o Cebolinha. Falta claríssima. E o árbitro não marca. Então, anulou o gol corretamente, com o auxílio do VAR.
Fica chato, porque deixa a jogada correr. Às vezes a pessoa até esquece que o lance aconteceu lá atrás, aí vai anular. Então eu concordo com vocês, anulou corretamente, mas marca na hora. Ele tá muito perto do Ele lance. não marca várias, ele marcou 45 e deixou de marcar mais umas 30. Pois é. Porque eu acho que ele chega a um ponto que assim, se eu marcar tudo, não tem jogo. E aí o gol do Flamengo, O jogo né? tava muito pegado. Lá, essa segunda eu acho que ele não viu. Porque uma bola que é chutada pro outro lado, ele vai virando o corpo. Eu acho que ele não viu mesmo, ó. Diga lá, Simon. Falta também, falta do Pablo em cima do Cano. Com as duas mãos nas costas, ele empurra o atacante tricolor. O árbitro essa aí não viu, não é? O assistente, havia um jogador na frente do assistente também. E aí o VAR também, novamente, interveio corretamente. Gol bem anulado, porque aconteceu sim a falta do Pablo no Cano com um empurrão nas costas. E na sequência teremos o cartão vermelho no Luiz Araújo. Tomou uma caneta do Marcelo, que eu vou te falar, hein? Desmoralizante. Mas o juizão deu amarelo ali na hora, ô Simon. Pois é, Abel, que coisa linda essa caneta do Marcelo, hein? Isso é jogada de cartão vermelho. Jogo brusco grave, regra número 12, cartão vermelho. Olha só, com a perna esquerda ele dá um pontapé no Marcelo. E o árbitro em campo dá amarelo. Mais uma vez o VAR corretamente interveio para trocar o cartão. E aí é cartão vermelho bem aplicado, na minha opinião, por jogo brusco grave. O Simon fala em drible desmoralizante. É desmoralizante para o árbitro do campo ter que ser corrigido em 3 lances decisivos da partida pelo VAR. Eu até queria perguntar para o Simon como é que fica a cabeça do árbitro, né? Quando ele é contestado e provado que ele está errado. E que ele viu, a imagem. Né? O gol do Flamengo ele não viu a falta, ok. Mas os outros dois ele viu. Não, porque tem uns árbitros que são contestados e eles são teimosos e insistem no erro mesmo com imagem. Foi o Daronco no jogo com o São Paulo e Palmeiras. Até a justificativa dele. Não, pra mim, depois sai o áudio do VAR e é vergonhoso pro Daronco aquilo que ele justifica. Mas eu queria saber do Simon como é que fica a questão da cabeça do árbitro. Dele falar, pô, errei a primeira, a segunda errei de novo, a terceira de novo, ele sai do campo como, Simon? Primeiro, Natália, a escala foi feita errada. Isso aí passa pela comissão de arbitragem. O Sávio Pereira não estava pronto para esse grande jogo. E do jeito que ele está apitando, ele está como se tivesse. Tu deixa a temperatura subir do jogo, os jogadores começam a se permitir. Eu concordo com o Eugênio. O jogo ele apitou 45 faltas, podia ter apitado mais. Mas aí o árbitro tem que fazer a leitura do jogo. Um jogo com. E aí, galera, espero que tenham gostado do vídeo. Coloca nos comentários o que você achou da análise do Simon, né? Eu não concordo com o pênalti com a falta do gol do Flamengo, não. O cara já tá se jogando, né? O Germancano. Coloca nos comentários a opinião de vocês. E também não esqueça de deixar o like. Créditos SPN, o link vai ter na descrição. Valeu.